Excelente dia, tarde, noite, depende sempre da hora que você está vendo o vídeo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que pode estar acontecendo com você, talvez você nem perceba. Eu estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo e por muito tempo eu não percebi. Eu não percebia que eu tinha um ídolo muito, muito forte, o qual eu nem sabia que ele existia, mas ele existia. E mesmo inconscientemente, era para ele que eu entregava meus votos de sacrifício, vamos falar assim, como o pessoal fazia no Antigo Testamento. Então, hoje eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória e um pouco de como isso realmente afetou minha vida e talvez ser um alerta aí para você que pode estar passando pela mesma coisa. E às vezes esse vídeo pode te dar um gatilho para você acordar, porque eu demorei muito tempo para acordar e quase tive muitas perdas, mas quase tive perdas irreversíveis. O meu ídolo, ele era o trabalho. E por muito tempo, basicamente eu fui criado numa família que só sabe trabalhar. Minha família, ela trabalha, trabalha, trabalha. Eu com 10 anos de idade comecei a trabalhar e desde então eu sempre fui incentivado a trabalhar. E a gente vive numa cultura onde isso é super valorizado. Olhar para um jovem de 10 anos, de 11 anos, trabalhando, muitas vezes é muito valorizado. Olhar para um pequeno empreendedor de 12 anos é muito valorizado. Mas isso, e eu agora vou falar de mim, trouxe reflexos na minha vida muito pesados. E esses reflexos muito pesados têm a ver com o fato de que, naquela época, com 10 anos de idade, não era o tempo de estar trabalhando. Eu tinha orgulho de falar que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Mas eu entendi que eu não deveria estar trabalhando aos 10 anos de idade. Eu deveria estar fazendo outras coisas. Coisas de uma criança de 10 anos de idade. E se você está vendo esse vídeo e às vezes você gosta e acha legal a ideia de uma criança trabalhar aos 10 anos de idade, talvez seja porque você não passou por isso, ou talvez seja porque você ainda não acordou e não entendeu que 10 anos, uma criança de 10 anos de idade não deveria estar trabalhando, não deveria estar empreendendo. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Bom, vivendo numa família que só trabalhava e tendo uma vida só de trabalho, eu cresci basicamente trabalhando. E quando eu me casei, tinha 22 anos, já faz um tempo. Então, quando eu casei, parece que o trabalho ele ganhou mais relevância ainda porque a partir daquele momento eu tinha duas bocas as quais eu era responsável. Então, quando isso entrou na minha cabeça, então eu liguei o modo trabalho turbo. Tinha já o modo trabalho e eu liguei o modo trabalho turbo. E eu comecei a trabalhar, 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 e trabalhava mais e mais e mais. Só que naquela época, pela minha esposa, também era valorizado esse tipo de ação. Então eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava de noite, porque eu queria resultados, né? Eu queria prover para minha casa. E foi passando o tempo e esse desejo de prover para minha casa, de ter resultado, ele foi me consumindo por dentro. Até o ponto em que a única coisa que eu pensava na minha vida era trabalho. Então, por mais que eu tinha momentos em família, eu tinha momentos com amigos, eu tinha momentos, vários momentos com a minha esposa, mas, de fato e de verdade, a minha cabeça, ela sempre estava orientada e pensando em trabalho. E ainda existe resquícios disso na minha cabeça hoje. E eu já estou falando aqui de uma mudança que aconteceu há algum tempo. Bom, foi consumindo e basicamente o meu cabeça era só isso. Então eu abri empresas, eu participava de vários projetos, eu viajava para eventos, eu fazia um monte de coisa pensando em trabalho e por trás desse ídolo que era trabalho existiam desejos, né, de ter resultado financeiro, de ter aquele carro que eu sempre desejava, aquela casa que eu sempre quis, aquele cheque gordo na conta. E isso foi muito fortalecido quando eu entrei numa formação de coaching e me tornei coach, inclusive. Hoje sou coach formado pela Febracis, mas não exerço a minha essa atividade de coach. Bom, me formei como coach e isso fortaleceu ainda mais essa gana por trabalho, essa gana por resultado. Então, eu tinha na minha casa mural com os meus objetivos e meditava naquilo e ficava alimentando o desejo daquilo.
E beleza. E essas coisas não vinham acontecendo. Algumas aconteciam, alguns objetivos eu alcançava, alguns não. Eu lembro que tem uma foto que era uma imagem que eu tinha de uma empresa, né, com muitos funcionários e tal. E eu lembro que no final de 2022, a gente já estava com quase 30 funcionários na empresa e a gente alugou um resort no interior de São Paulo para passar o final do ano, 10 dias com toda a equipe. O pessoal levou a família, então foi aquela bagunça. E a gente tirou uma foto com muita gente e, enfim, estava super lotado, né? Então era a realização, né, de uma visão que eu tinha tido e focar nisso. Porém, o tempo foi passando e mais decisões foram sendo tomadas. Eu fui tomando mais decisões com essa cosmovisão, né, de mundana. Quando eu digo mundana, é muito focada nos bens materiais. E eu decidi então que a gente teve algumas questões na empresa, a gente fechou o escritório e foi todo mundo para home office, 30 pessoas home office. E eu tomei a decisão, então, de ir embora para o Mato Grosso para um projeto que tinha lá, de inovação, tecnologia e tudo mais. Queria muito que eu fosse para eu ter o papel de tecnologia, essa parte de construção de produtos enfim. Eu tomei essa decisão de ir, porque era muito promissor financeiramente e profissionalmente. Essa foi, sem dúvidas, a maior decisão que eu tomei na minha vida até o momento. Depois de casado, principalmente. Tomei decisões na minha vida, mas essa, sem dúvida, foi uma das piores, porque eu passei os 6 piores meses da minha vida de casado naquele lugar. Eu conheci pessoas incríveis lá, tive bons momentos, mas espiritualmente foi uma droga. Foi uma droga. E eu percebi isso e de várias maneiras também, não só espiritualmente, mas para o meu casamento foi ruim. Então, eu percebi que aquele tempo que eu passei lá, eu estava quase perdendo o meu casamento. E eu não sei se você que está assistindo esse vídeo é casado ou não é casado, casada ou não é casada, mas para quem é casado e que casou com o objetivo de ter só uma mulher, para quem ou só um marido, para quem casou e não passa nem pela cabeça se separar e pensar em ter outro relacionamento algum dia na vida, vai ser uma das passar pela cabeça que você está quase perdendo o casamento é uma das piores coisas do mundo. E isso começou a passar muito na minha cabeça um dia que eu fui para um evento em São Paulo. A gente estava 3, 4 meses aproximadamente lá em Sinop, Mato Grosso, eu e minha esposa. E eu fui para um evento em São Paulo e encontrei meu sócio no evento. E a gente saiu do evento, foi tomar uma cerveja. E quando a gente estava lá, era um bar de esquina, ali no Itaim, em São Paulo. E enquanto a gente estava ali tomando um chopp, ele pegou e me fez algumas perguntas, e essas perguntas foram as perguntas que, sem dúvida, mais me feriram dos últimos anos. Foram perguntas de um amigo, de um irmão, de um sócio, mas de uma pessoa que, principalmente, é temente ao Senhor. E, e ele fez essas perguntas de maneira genuína, buscando respostas, tentando entender por que eu tomava tantas decisões orientadas a trabalho. E naquele dia eu entendi que o meu maior ídolo não era nem o trabalho, mas era o resultado que o trabalho me daria em vários sentidos. Financeiramente, alcançar os materiais que eu sempre conseguir provar para minha família que eu podia sair do nada e construir alguma coisa, provar para os meus amigos de infância que eu conseguiria. E quando naquele dia, fazia muitos anos que eu não chorava, eu não entristecia profundamente, e naquele dia eu me entristeci profundamente. Chorei, não consegui responder as perguntas desse meu sócio, amigo, irmão, Rivão, o nome dele, e é meu irmão hoje, ainda. Ainda não, né? Espero que continue por muito tempo, quem sabe até a eternidade, lá com o nosso Senhor.
Mas entristeci muito, chorei e fui embora daquela viagem decidido de ir embora de Sinop. Quando eu cheguei lá, falei para minha esposa que a gente iria embora e que a gente voltaria para Curitiba, só que a gente tinha conhecido na época uma igreja em Limeira, e esse meu amigo, Rivan, ele tinha ido embora para Limeira, né, de Curitiba para Limeira, depois a gente ter fechado o escritório. E ele falou, cara, vem passar um tempo aqui em casa, vamos passar um tempo aqui em casa. E eu e minha esposa, então, a gente fez tudo correndo, mas eu cheguei nesse dia em Sinop, a gente ia embora, a gente simplesmente resolveu tudo e saímos de lá e viemos para Limeira passar um tempo na casa desse nosso amigo. Passamos um tempo aqui e acabamos decidindo ficar por aqui. E aqui a gente ficou, começamos a participar da Igreja Presbiteriana Aliança de Limeira, e ali a gente começou a ser confrontado com o Evangelho. E eu passei um ano aproximadamente, apanhando do Evangelho, com Deus tratando o meu coração e transformando aquele ser humano de 10 anos de idade que foi ensinado a trabalhar e só trabalhar. E Deus, ele conseguiu me mostrar que existem várias outras coisas, além do trabalho, além dos bens materiais, além do dinheiro e coisas do tipo. Então, esse vídeo, ele é um vídeo que não é um conteúdo de vendas, não é um conteúdo de IA, não é um conteúdo desse tipo, mas é um vídeo para você, talvez, ouvindo um pouco do que eu passei, bem resumido, a minha história, talvez você consiga perceber, se for o seu caso, que o trabalho, ele pode sim ser um ídolo. Assim como muitas igrejas evangélicas setam o catolicismo como ídolos, né? Colocam os santos da Igreja Católica como ídolos. O trabalho também pode ser um ídolo. Existem vários outros ídolos. Então, eu quero fechar esse vídeo convidando a raciocinar um pouco sobre a sua vida, sobre o fato de que talvez você possa ter um ídolo, e esse ídolo pode ser o trabalho. E esse ídolo tem a capacidade de destruir a sua vida. Você pode ganhar muitas coisas com isso. Dinheiro, reconhecimento, status, ter uma empresa grande, onde as pessoas vão te adular, mas eu tenho certeza que se o trabalho é o seu ídolo, as grandes perdas que você vai ter, elas não são materiais, mas são espirituais e são emocionais. Perdi muita coisa na minha vida por conta disso, mas tive a sorte e a graça de conhecer o Senhor, que teve misericórdia de mim e me chamou para que eu fosse convertido e através do Filho dele eu pudesse ser redimido dos meus pecados, tratar do meu coração e começar uma vida nova, diferente daquele menino de 10 anos que só queria trabalhar. Hoje eu entendo que o trabalho ele é necessário, mas ele é feito com excelência para glorificar o único que merece glória, que é o Senhor. Obrigado se você ficou até aqui. Forte abraço. Bora escalar e bora pra frente.